Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu estava orando a Deus para mim gravar esse vídeo, essa mensagem, e hoje eu senti o amém da parte do Senhor. Eu gostaria de ler um texto, meditar com todos, mas vamos dirigir primeiro alguns segundos de oração. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, apresento diante de Ti, Senhor, a todos aqueles que precisam ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Quantas notícias, Senhor, quantas palavras negativas, Senhor, em nome de Jesus, que cada irmão, que cada irmã, que cada pessoa, que cada família, Senhor, venha ser tocado pela Tua palavra, pela Tua presença, para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Alcança todos os irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, eu gostaria de ler aqui em Lucas capítulo 4, verso 12, e eu gostaria de falar entre a diferença em tentar a Deus e viver na fé ou por fé. Há uma diferença, que às vezes alguém tem um pouco de dificuldade para discernir, para entender exatamente essa diferença. Aqui em Lucas, no capítulo 4, verso 12, diz assim, ó, e Jesus respondendo, disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Meus amados, a palavra tentar, ela significa pôr a Deus à prova. Você vê lá em Deuteronômio, no capítulo 16, capítulo 6, aliás, verso 16, que Moisés diz para não tentar ao Senhor como foi tentado ali em Massa, que o povo ali murmurou pela falta de água. O que seria exatamente tentar a Deus ou pôr Deus à prova? Meus amados, basicamente seria como alguém necessitando de alguma coisa, né? E obrigando, pressionando Deus a dar aquilo para aquela pessoa. Então, aí está, por exemplo, ali em Deuteronômio capítulo 6, verso 16, eles estavam com sede, e por causa da água eles murmuraram, eles colocaram Deus à prova. Então, meus amados, eu vou dar um exemplo para vocês. Os jovens, Ananias, Misael, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram forçados, pressionados a negar ao Senhor. E eles depositaram uma confiança no Senhor ao ponto de dizer, nós vamos sofrer a consequência, mas vamos permanecer fiel ao Senhor. Eles não fizeram isso simplesmente para testar sua fé ou testar sua comunhão com Deus, de forma alguma. Ali estava realmente eles entregando, depositando a sua inteira confiança no Senhor. E a palavra deles foi, ó, seja para viver ou seja para morrer, nós serviremos ao Senhor. O que significa isso, amados? É nós entregarmos de fato a nossa vida, os nossos problemas, nos entregarmos ao Senhor e confiar nele. Estar na total dependência e confiança do Senhor. Aqueles 3 jovens, né, quando eles estavam caminhando para a fornalha, diante de todo aquele povo, olhando, observando, assistindo o que eles estavam passando. Mas certamente a confiança em Deus era muito, mas muito grande. E eles foram jogados. Vocês sabem a história, quando caíram lá, estava o 4º homem passeando com eles. Não entendi. Quando Deus, o nosso Deus, Ele permite as situações e os problemas, não é para nós pressionar, para nós cobrar, para nós murmurar diante da sua presença. Assim nós vamos estar pondo Deus à prova.
nós vamos estar tentando ao Senhor. Pois vocês vejam que o diabo, sabendo que Deus se irou e tratou com o povo de Israel no deserto por causa das suas murmurações, no caso, por 40 vezes fizeram isso, ele usa exatamente a mesma coisa para tentar fazer com que o Senhor Jesus entristecesse o Pai. Então, meus amados, estamos diante dessa situação e devemos entregar inteiramente a nossa vida ao Senhor, confiando nele, confiando no Senhor. Então, meus amados, eu acredito que dá para nós termos uma ideia do que seria tentar a Deus. Eu vou dar um outro exemplo. Estamos em época de pandemia, né? E qualquer pessoa está sujeito a pegar ou adquirir essa doença, como alguns irmãos já passaram por isso. E essa doença ela pode vir em 3 situações. Primeiro, um descuido. De repente alguém pega algo contaminado e põe a mão no rosto. A segunda, por a pessoa achar que está ilesa, que não pega, que crente não pega, né? Quem tem fé não pega, e acabar contraindo isso pela sua falta de prudência, né? A palavra de Deus diz que nós devemos ser prudente, né? Como a serpente. E então, nesse caso, e a terceira? A terceira é quando a pessoa vigia, a pessoa se cuida, a pessoa não procura tentar a Deus, a pessoa se previne, mas Deus tem algo a fazer através disso e aí Deus acaba permitindo a pessoa pegar isso, essa Covid, para trabalhar na família, para crescer e aumentar a fé da família e da própria pessoa. Então, não podemos esquecer que quando passamos por alguma situação, Deus está no controle e Deus tem plano e propósito, muitas das vezes, em cima disso. Então, meus amados, alguém que não se previne, né? Não usa máscara, não passa álcool, eu não consigo entender de outra forma que essa pessoa não está pondo Deus à prova, não é verdade? Essa pessoa não está fazendo o seu dever, que é vigiar, né? Que é andar com sabedoria, né? Que é ser exemplo para aqueles que não conhecem o Evangelho. Eu já tive algumas experiências pessoais com o Senhor. Uma delas, meus amados, na época que eu trabalhava com produto de limpeza, né? Tinha alguns produtos extremamente fortes, que até quando a gente comprava, as pessoas explicavam, ó, esse daqui você não pode cheirar, não pode ter contato com a pele, porque se você tiver contato, você acaba morrendo, né? E tinha um produtinho amarelo, eu não lembro agora o nome dele, que foi me recomendado, né, para um produto extremamente forte, para não ter contato e muito menos cheirar, que era fatal. E eu lembro que esse produtinho era amarelo também, e como eu tinha detergente caseiro, essas coisas, eu acabei deixando o vidrinho. Eu acabei na correria, de repente eu vi o vidrinho ali na prateleira, eu fui olhar, falei, mas por que eu deixei detergente nessa garrafinha? E quando eu coloquei próximo ao nariz, que eu cheirei, eu percebi que era aquele produto forte. Na hora eu virei as costas e pensei, vou morrer, né? Vou morrer. E eu acabei saindo para a sala, aliás, um pequeno quartinho que nós tínhamos, e quando eu mudei preocupado os passos, vindo para dentro de casa, preocupado, assustado, o Espírito Santo falou comigo. E qual foi a palavra do Espírito Santo? Quem tem promessa não morre, até as promessas se cumprir. Isso confortou meu coração, e já está para mais de 15 anos, 10, 15 anos que isso aconteceu, e para a glória de Deus, o Senhor tem me conservado em vida. Então, meus amados, Deus cuida, Deus guarda, mas se eu tivesse feito isso para mostrar, ó, eu sou fiel, se Deus está comigo, certamente não estaria mais nessa terra, certamente Deus permitiria, ou teria permitido sofrer a consequência da minha imprudência, ou de pôr Deus à prova. Meus amados, a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38, que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Meus amados, viver por fé,
É exatamente você dobrar o teu joelho, você entregar na mão do Senhor e saber que nada, absolutamente nada, vai acontecer sem a permissão de Deus. E que Deus, ele está totalmente, 100% no controle da sua vida, da sua família. Irmãos, nós temos inúmeros casos de pessoas que às vezes a família não serve a Deus, mas o irmão, a irmã, a igreja está orando. E quantos livramentos de morte, quantos livramentos Deus tem concedido através da intercessão e da oração de alguém. Imagine, meu irmão, minha irmã, você que aceitou a fé, você que entregou a tua vida a Jesus, você que tem procurado fazer tudo conforme a palavra de Deus ordena. Deus está cuidando da tua vida, dos teus passos. Deus está cuidando de você. Então, meu irmão, minha irmã, lamentavelmente, vivemos uma época de tantas pessoas trazendo má notícia, trazendo, e muitas pessoas desesperadas, entrando em pânico, assustada. Meus amados, a nossa vida está na mão do Senhor Jesus. A nossa vida está na mão de Deus. Não devemos de maneira alguma se deixar levar, se assustar, se apavorar, mas vamos confiar no Senhor. Viver por fé, meus amados, é nós entregar e saber que Deus está cuidando da nossa vida. Tem uma passagem bíblica que o povo foi ouvir o Senhor Jesus pregar e demorou-se. O dia passou e as pessoas estavam tão ali recebendo as bênçãos da palavra que nem perceberam que o dia passou. E quando eles estavam para ir embora, que já estava anoitecendo, o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: ei, vocês têm alguma coisa para o povo comer? O Senhor estava preocupado que o povo desfalecesse no caminho. E o povo não pereceu, não sofreu a consequência, porque o Senhor Jesus estava cuidando deles. Um rapaz que tinha poucos pães e peixinho lá foi o suficiente para o Senhor fazer milagre. Eu não entendi. A minha vida, a tua vida na mão do Senhor. Deus não precisa de muitas coisas grandes para fazer grandes milagres, grandes sinais e grandes maravilhas. Ontem ainda nosso irmão Wilson rogou oração em favor da irmã Eunice, dizendo que ela estava com uma forte dor de cabeça. E a igreja orou, os irmãos orou. E a enfermidade foi embora na hora. E por que Deus permite essas coisas, meus amados? É para nós saber que Deus quer que nós confie nele. Na hora do problema, em vez de pôr à prova Deus, em vez de murmurar, em vez de se assustar e apavorar e pôr em dúvida o cuidado e a proteção de Deus, confiar no Senhor. Confiar. O que significa a palavra fé? A palavra fé significa convicção intensa, persistência, alguém que merece crédito. Todos vocês que estão me ouvindo, eu acredito, pelo menos uma grande maioria, Deus já te deu sinais que ele merece crédito, que se você confiar nele, você não vai ficar frustrado, decepcionado. Meus amados, já está indo para 25 anos, pela graça de Deus, que o Senhor Jesus me aceitou e eu aceitei ele. E Deus tem cuidado da minha vida. Mas sabe quando as coisas começaram a fluir realmente na minha vida?